Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, e o nosso muito obrigado por todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite, encarnados e desencarnados. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos, espíritas que de alguma forma construíram, elaboraram, estruturaram, exemplificaram a doutrina espírita. Uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos liberta, que amplia os nossos horizontes, que nos dá a certeza de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual é a proposta para essa existência e o quanto somos gratos pela oportunidade de estarmos nesta existência, sem nenhum tipo de coação, nenhum tipo de pressão, mas por livre e espontânea vontade, buscando algo que nos preencha espiritualmente, algo que nos preencha emocionalmente, que nos mostre exatamente qual é o verdadeiro significado da vida. E o sentimento de gratidão presente nos nossos corações nos ajuda a ressignificar a vida, os fatos, as pessoas, as situações, entendendo que cada um de nós estamos passando por aquelas experiências, aquelas lições, aqueles momentos necessários para o nosso crescimento como ser humano. Então é o momento que nos desligamos do mundo lá fora e respiramos uma atmosfera diferente, num ambiente espiritualmente preparado para nós. E que possamos compartilhar tudo isso com todos aqueles que nós amamos. Que assim seja. Hoje nós vamos falar da lei da sociedade, capítulo 7º, sexta lei. E antes de eu entrar no tópico que está na lousa, vamos dar alguns conceitos sobre sociedade. Primeiro que a lei da sociedade é uma lei natural, ok? Então é uma lei universal, vem de natureza, mas olhando para o nosso planeta Terra, nós vamos entender que no reino vegetal existe uma sociedade. Vocês concordam com isso ou não? No reino animal, as plantas, as árvores, de alguma forma, interagem entre si e umas dependem das outras também. Então, não fazem isso de forma consciente, claro, são princípios espirituais, mas a gente percebe que o próprio reino vegetal já nos dá uma ideia de lei de sociedade. Evoluindo um pouco mais, nós vamos para o reino animal. Aí a ideia de sociedade fica mais patente. E a gente vê, às vezes, seres diferentes convivendo no mesmo ambiente e se ajudando. Isso também não deixa de ser uma sociedade, ok? Não tem a consciência do que eles estão fazendo. Essa sociedade, tanto no reino vegetal quanto no reino animal, ela busca essencialmente o instinto de conservação, atender às suas necessidades básicas. Então a sociedade existe porque eles dependem por uma questão de sobrevivência. Então é instinto de conservação. Nós também precisamos da sociedade por um instinto de conservação, claro, também, claro, evidente, mas nós vamos um pouquinho mais além. Nós precisamos da sociedade, como a sociedade precisa de nós. Então nós damos um passo além comparado com o reino vegetal, comparado com o reino animal. Entre os anjos existem sociedades, entre anjos, entre arcanjos, entre espíritos puros, entre cristos. Eu fico imaginando uma sociedade dos cristos. Não dá nem para imaginar, mas existe.
Mas existe. E existe só na nossa galáxia, existem bilhões de Cristos. E eles se reúnem. Então, para quem não sabe, aqueles que estão mais próximos de nós, eles se reúnem, eles têm um ponto de encontro, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, além do nosso, que nós chamamos de Jesus, existem outros Cristos e eles se reúnem no Sol. É o ponto de encontro deles, para quem não sabia. Então, esses espíritos muito evoluídos, eles têm um ponto de encontro, aonde eles se reúnem numa estrela, né, no nosso caso o Sol, e eles emitem para todos os planetas, para todos os sistemas, dos quais eles são responsáveis, amor, pensamentos positivos, e aproveitam da energia da estrela, do calor e da luminosidade. Então existe uma sociedade entre espíritos evoluídos. Por isso que a lei da sociedade é uma lei natural. Ela atende a todos os princípios espirituais e os espíritos nos mais diferentes níveis evolutivos. Tudo bem? Por isso que a lei da sociedade é uma lei universal. Universal. Okay? Ela é vivida de forma diferente, mas é uma lei onde os seres, de alguma forma, trocam informações, trocam experiências, trocam necessidades para que todos possam evoluir. É isso que serve a lei da sociedade. Ok? E nós somos, vou falar de nós agora, necessariamente, além do instinto de conservação, viver em sociedade para nós tem dois grandes objetivos. Além do instinto de conservação. Primeiro, evoluir intelectualmente. Precisamos do outro para evoluir intelectualmente. A troca de informações, troca de experiências, troca de conhecimentos. Então, a primeira questão que às vezes muda em relação aos animais é que nós precisamos evoluir intelectualmente. A segunda questão, não menos importante, é que nós precisamos evoluir moralmente. A questão de evoluir moralmente, eu preciso do outro. Então a doutrina espírita fala que você tem dois tipos de isolamento. O isolamento absoluto, altamente prejudicial. Altamente prejudicial. E por que é altamente prejudicial se nós decidirmos viver sem ninguém? Absolutamente sem ninguém por um tempo muito longo. A gente perde nossas referências. Não tem um filme já, Náufrago, é isso? Tem um filme antigo já, que você percebe que ele fica numa ilha e você percebe o quanto que aquilo vai gerando um desequilíbrio nele. Porque ele começa a perder referências. E o ser humano precisa de referências. Então, o isolamento absoluto é altamente prejudicial à nossa evolução. Ficar muito tempo isolado, sozinho, perdemos referência. E o que é certo e o que é errado se você está sozinho? Qual o parâmetro que você tem? Você vai mensurar aquilo de que forma? Se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. Se você não tem referência. E qual é a sua referência? O próximo. É o próximo que te dá a referência. É o próximo que dá a medida da sua evolução. Deu para você entender ou não? Entre nós e Deus, não sei se é bom que eu vou falar para vocês ou se é ruim, tá? Mas entre nós e Deus sempre existirá o próximo. Não existe a menor forma de você ir direto a Deus. Nenhum espírito, tá? Sempre existe um intermediário. Sempre. Você pode estar no degrau de cima, existe quem está no degrau de cima. Aí você está no degrau de cima, existe quem está no degrau de cima. Aí você está no degrau de cima, existe... Deu para você entender ou não? Independente do degrau que você esteja na escada evolutiva, sempre haverá o degrau de cima. Sempre haverá o degrau de cima, sempre haverá o degrau de baixo. Deu para você? É uma escada de infinitos degraus. Então, essa forma simbólica de falar, a evolução é uma escada de infinito degrau. Ela é real nesse sentido. A linha horizontal de um degrau chama-se, com a letra E, a linha horizontal de um degrau. Tudo bem? O degrau, pense em alguma coisa assim, tá? A linha horizontal tem um nome, chama-se, com a letra E, estágio.
Tudo bem? Estamos em um estágio. A linha vertical com a letra E chama-se evolução. Tudo bem? Então, estágio, evolução, estágio, evolução, estágio, evolução. Tudo bem? Aí no degrau você tem os seus subdegraus, dentro do mesmo degrau, que também estágio, evolução, estágio, evolução, estágio, evolução. Deu para você entender? Então nós estamos num estágio, buscando o degrau de cima. E quando nós chegamos no ápice do nosso degrau, o ápice, ok? Você é o ser mais primitivo do próximo. Deu para você entender isso ou não? Então você está num estágio de evolução, você vem subindo. Quando você se acha, literalmente falando, você está no último, chegando quase lá, você é o ser mais primitivo do próximo. Você é visto e tratado como sendo o ser mais primitivo daquele degrau. E aí sucessivamente. Deu para você entender? Então, onde tiver o orgulho, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tudo bem? Então, isso faz parte. Isso é um processo evolutivo. Mas nesse processo evolutivo, necessariamente, até a nossa estrutura cerebral foi construída com esse propósito de se relacionar. Até a estrutura do cérebro foi desenhada, arquitetada pela necessidade que nós temos de nos relacionar. Então, relacionamento significa evolução. É difícil? Sim, nós sabemos que é, claro, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Entenderam? Então, a lei da sociedade tem essa proposta, fazer com que todos os seres evoluam e chega um momento que eles usam os outros seres como aferidor do seu processo evolutivo. Por isso que o isolamento absoluto é prejudicial. Você tem o isolamento relativo. Pode ser prejudicial, pode ser não prejudicial. Vamos dar dois exemplos agora do isolamento relativo, quando ele é prejudicial. Relativo, não é o absoluto, tá? Relativo, quando ele é prejudicial, quando ele não é prejudicial. Às vezes, nós precisamos nos isolar para respirar, para nos reencontrarmos, ok? Nós precisamos, às vezes, horas ou dias de solidão conosco mesmo, que não é exatamente solidão, é solitude, para você se reencontrar. Às vezes você está tão fora de contexto que você precisa dar um tempo para você nesse sentido. Você precisa se isolar para você se reencontrar. Já sentiram essa necessidade ou não? Todos. Jesus fazia isso? Fazia. Então todo espírito precisa de tempos em tempos, por horas ou por dias, cada caso é um caso, ok? Mas ele precisa se isolar para que ele possa se introjetar. Entenderam? Então esse é o tipo de isolamento relativo, por algumas horas ou por alguns dias, para que ele possa achar o seu eixo de equilíbrio. Então esse tipo de isolamento, ele é benéfico, saudável. Ficar o dia inteiro com a cara no celular, não olhar para a cara de ninguém, é prejudicial. Deu para você entender? Quando você se isola do mundo para buscar coisas que não agregam nada, que não acrescentam nada, que não te ajudam em nada. Então esse tipo de isolamento é relativo, não é absoluto também, mas é prejudicial. Deu para você entender ou não? Então vai contra a lei da sociedade. Ela não é contra o isolamento. É relativo quando você precisa se reencontrar. Mas é por algumas horas ou por alguns dias, não mais do que isso. E o isolamento absoluto é altamente prejudicial. Perdemos completamente as nossas referências, Tudo bem? E para isso, somos psicologicamente sociáveis. Então o ser humano necessita se socializar. E para isso nós usamos o poder da palavra. Os animais se comunicam? Sim, claro, mas ainda assim a comunicação entre eles é limitada à sua necessidade de sobrevivência. Nós passamos disso. Então o ser humano, usa da palavra e a palavra constrói. Então através da palavra, ele vai formando ideias, reflexões, experiências,
conhecimentos, ele vai transmitindo isso. Então o ser humano, ele vai construindo através da palavra aquilo que ele precisa para continuar evoluindo. E não importa exatamente o idioma nesse sentido, tá? A palavra é válida para qualquer situação, para que os seres troquem informações, experiências e necessidades. Tudo bem? É a relação do homem, então a lei da sociedade é a relação do homem com o seu próximo. Seu próximo. É engraçado que quando a gente fala sobre espiritualidade, eu já comentei isso com vocês algumas vezes, que existe uma reflexão que diz o seguinte: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma, essência, e não encontrei. Procurei o meu próximo e achei os três. Entenderam? Quando a gente procura o nosso próximo, você encontra os três. Porque Deus nos criou desde o princípio, com essa proposta. Exatamente com essa proposta. De servir. Lembra da relação 70-30? É exatamente. Então chega nesse momento do nosso processo evolutivo que a gente começa a entender a relação 70-30. Porque até então era o inverso, né? A gente queria muito mais receber do que doar. Chega um momento que você amadurece e começa a entender, peraí, faz muito mais sentido eu doar do que eu receber. Eu me alimento muito mais daquilo que eu ofereço, daquilo que eu compartilho, do que exatamente daquilo que eu recebo. Preciso receber, mas preciso muito mais doar. É a relação 70-30, tudo bem? E aí, família, que é uma palavra de origem grega, famulus, e o significado da palavra família é quem serve, quem ajuda. Não é exatamente o contrário. As pessoas acham que vou montar uma família para ser servido. É o contrário. O conceito é exatamente o contrário. Família é quem serve, o servidor, aquele que favorece, aquele que facilita a vida do outro. Veja, já mudamos o conceito. Família, quem tem essa proposta, essa ideia, é aquele que quer servir, que quer facilitar, que quer promover a evolução de outras pessoas. Tudo bem? Então, quem serve? Lá na antiga Grécia já se falava sobre isso. Então, a finalidade da família, não é uma micro-sociedade? Na verdade, a sociedade reflete a família, e a família reflete a pessoa. É assim que funciona, ok? Então nós estamos numa sociedade universal, vocês concordam ou não? Somos filhos de um mesmo pai, então somos todos filhos de Deus, então fazemos parte de uma única família, chamada família universal. Essa família universal, ela é subdividida em famílias espirituais. Aí começam as divisões, até aí sem problema nenhum, porque cada qual está num estágio diferente. E aqueles que estão no mesmo estágio, ou na mesma frequência, estão convivendo entre si. Entenderam ou não? Seria terrível para nós, se nós fôssemos passar uma semana na cidade dos anjos. Não sonhem com isso, pessoal. Não é um lugar bom para ficar. Extremamente sem graça. Não tem fofoca, não tem intriga, não tem diz que me disse, não tem BBB, não tem nada dessas coisas lá, pessoal. Para pensar, não tem nada dessas coisas lá. Eles se dão super bem, eles são fraternos, eles se ajudam, tudo funciona, não dá para reclamar de nada. Não dá para reclamar de nada. Como é que estaria a nossa estrutura psicológica no lugar desse? A gente daria um jeito de arrumar uma intriga entre os anjos, pelo menos, só para ver aquela coisa mexer um pouco, né? Então nós não temos estrutura psicológica em viver, não temos, literalmente falando, pessoal. Nós não temos essa estrutura ainda, ok? Nós somos um espírito de provas e expiações, sonhando com regeneração. Eles são muito felizes, ok? Eles são muito felizes. Lá, por exemplo, ninguém trabalha buscando nada de retorno. Ninguém faz nada esperando nenhum tipo de retorno. E se a gente for contar na nossa hora, eles trabalham umas 23 horas por dia. E aí, como é que faz para viver num lugar desse? Perceberam que nós não temos estrutura para isso?
Então nós temos que viver de acordo com a nossa frequência, de acordo com o nosso momento evolutivo. Então é um processo de adaptação. Então a finalidade da família é quebrar a força do egoísmo. Mas de onde vem o egoísmo? Vocês nunca pararam para pensar nisso? O egoísmo faz parte de um instinto de conservação herdado do reino animal. Que você precisava ser egoísta por uma questão de sobrevivência. Tudo bem? Sobrevivência. Então nós trazemos isso dentro de nós. Então nosso corpo é um corpo animal. Nós somos seres moralmente ainda atrasados. Então o teu egoísmo ainda é muito forte dentro de nós. Então a família ou a sociedade, de alguma forma, ajuda a quebrar o egoísmo tão latente em nós. Então nós vamos transformando o egoísmo, nós vamos ressignificando, nós vamos reavaliando. Então, se na família o conceito é servir, onde foi parar o seu egoísmo? Entenderam ou não? Quantas vezes nós, pais e mães, né, nossos filhotes pequititicos, deixamos de comprar coisas para nós para comprar as coisas para eles? Quantas vezes vocês já fizeram isso? Ok? Perceberam que essa, às vezes nem para o filho, às vezes pode ser para qualquer outra pessoa. Mas quantas vezes você deixou isso, está quebrando dentro de você o egoísmo. Você está enxergando o outro, você está vendo o outro, você está se sacrificando, se esforçando. Todo esse processo é necessário para quebrar. Então, se você falar, vamos acabar com uma instituição chamada família, o que vai acontecer? Nos tornaremos mais egoístas. A sociedade se tornará mais egoísta. Cada um pensará exclusivamente e essencialmente em si mesmo. Ok? Porque nós não somos espíritos que temos estrutura psicológica. Então, pela força das circunstâncias, se quebra o egoísmo. E é interessante que na família o respeito deve vir antes do amor. Até porque respeitar é uma forma de amar, claro, né? Não é nem essa a questão. Mas o respeito deve vir antes do amor. Então essa é essencial. São laços seculares ou milenares. Em alguns casos são seculares. O que são laços seculares? A gente já vem vindo junto já há séculos, ok? Mudando a configuração, mas séculos a fio. Em alguns casos, não são seculares, são milenares. Milenares. A mesma família, pelo menos a base, né? A base, vamos dizer assim, vem vindo junto já há 1.000, 2.000, 3.000 anos. Trocando de posições. Às vezes se afasta, às vezes se une, mas de alguma forma vindo juntos. Então são laços seculares a serem retransformados, ressignificados e aprimorados, ok? Aí a gente percebe que nesse processo todo, a conduta é o processo, a consciência é o juiz. Esse é um conceito. A conduta é o processo. A conduta é o processo. A consciência é o juiz. Quando eu falo que a consciência é o juiz, que questão do Livro dos Espíritos que vocês lembram? 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então, na nossa consciência está a avaliação das nossas atitudes. É na nossa consciência. O que era normal 1000 anos atrás, a nossa consciência não nos cobrava. Hoje ela nos cobra. O mesmo comportamento ela nos cobra. Há 1000 anos atrás, não. E hoje ela cobra. Por que que ela não cobrava e hoje ela cobra? Porque nós evoluímos. Entenderam ou não? É tão interessante as leis de Deus, que são as mesmas, para um princípio espiritual, para um Cristo, é a mesma lei, não existe lei diferente. A mesma lei que rege uma formiga, rege um Cristo. É a mesma lei, não existem duas leis. Porém, ela está adaptada, adequada ao seu momento evolutivo. Entenderam ou não? Então você é protegido pela sua ignorância.
Ainda somos, tá? Mas em algumas coisas que nós não somos mais. Tem coisas que nós éramos protegidos há 1000 anos atrás. Éramos protegidos. Não responderíamos por isso. Hoje, a mesma conduta, a sua consciência te cobra. Porque você já não é tão mais ignorante em relação a isso. Você já sabe exatamente as consequências disso. E é interessante, talvez eu já comentei isso com vocês, sobre a questão do livre-arbítrio, né? E uma figura de linguagem. Vocês imaginem essa mesa. Vamos imaginar essa mesa. Você tem 100, número 100, ok? Sementes diferentes. 100 sementes diferentes. Deus, né, diz assim para nós, é uma figura de linguagem. Você tem 30 dias para escolher a semente. A semente que você quiser. Você tem 30 dias. Aqui está a mesa e aqui tem 100 sementes. Aquela que para você for a melhor. Você tem um mês para isso. Não vai pressionar, não vai perguntar, eu volto daqui um mês. Isso é livre-arbítrio, não é? Ok. Uma vez escolhida a semente plantada, acabou o livre-arbítrio. Uma vez escolhida a semente e plantada, sobre aquela questão, sobre aquela semente, você não tem mais livre-arbítrio. Vocês concordam ou não? Fato. Entendeu? Então Deus muitas vezes nos dá tempo para que a gente possa pensar nas sementes que nós vamos plantar. Porque uma vez plantada, a própria lei da natureza vai fazer com que aquilo germine e cresça. Aí você pode reavaliar aquilo e da próxima vez escolher uma outra semente. Tudo bem? Mas aquela que foi plantada você não muda mais. Você não muda mais a lei da natureza. Uma vez plantada ela nasce. Entenderam ou não? Isso é castigo? Muito pelo contrário, isso é educação. Educação. Ok? Então veja. Aí eu vou vir para aqui, ó. E vamos explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu aqui. Os nossos avós, ou os nossos pais, né? Eles vieram, né? Eles formaram a família, ou os nossos avós, ou os nossos pais, entre 1950 e 1960. Foi mais ou menos dessa década. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Vocês imaginam que era uma sociedade que estava se formando, uma família que estava nascendo pós Segunda Guerra Mundial, com todos os reflexos de uma Segunda Guerra Mundial. Foi de 1939 a 1945. Então imagine que o mundo todo estava ainda sob a pressão, sobre aquela atmosfera psíquica da Segunda Guerra Mundial. O mundo todo. Independente se você estava lá diretamente ou não, o mundo todo sofreu as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então a sociedade do mundo todo e as famílias do mundo todo que se formaram depois disso, trouxeram no seu íntimo, de forma consciente ou não, todos os impactos da Segunda Guerra Mundial. Todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Todos os medos da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Trouxeram no seu íntimo a sociedade do mundo todo e as famílias do mundo todo. Então foi exatamente essa família, 1950 a 1960, ou dos nossos avós ou dos nossos pais, que formaram as suas famílias, mas dentro desse reflexo. Trouxeram esse reflexo da Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham características positivas? Sim, claro, evidente. E tinha algumas características, podemos chamar de negativas, tudo bem? Tinham. Então nós somos frutos, ou filhos ou netos dessa família, tudo bem? Então qual era a característica dessa família? Quais eram os pontos positivos dessa família? A palavra respeito vinha em primeiro lugar. Nem se discutia isso. Era inquestionável. Nem entrava na pauta para conversar sobre. Nem entrava na pauta. Então a primeira coisa que existia era respeito. Existia uma ordem? Existia. A sociedade como um todo existia uma ordem, uma sequência. Ok? Existia um cuidar? Tinha. Todo mundo cuidava de todo mundo. Todo mundo cuidava de todo mundo. Então a vizinha cuidava do filho, do neto, todo mundo olhava para todo mundo. Não era isso? Então o cuidar era interessante. A sociedade, o bairro, mas todo mundo olhava aquilo e cuidava, todo mundo cuidava de qualquer situação, falava, acertava, resolvia, porque queria ver o bem-estar de todo mundo.
o bem-estar de todo mundo. Então a palavra cuidar fazia parte da rotina deles, do cuidar. Eram disciplinados? Eram. Se existia uma coisa naquela época, era uma questão de disciplina. Os papéis eram bem definidos? Eram. O avô era avô, ponto. A avó era avó, ponto. E assim, o cachorro era cachorro naquela época também. Tudo bem? Então você percebia que todos os papéis eram muito bem definidos e ninguém discutia isso. A professora na escola era a professora, o policial na rua era o policial na rua. Então não se misturava nada, cada qual ocupava exatamente o seu papel, não como competição, cada um sabia o que tinha que fazer. Cada um, então a avó era a avó, a mãe era a mãe, o filho era o filho. Porque a palavra é respeito. Então ninguém se discutia papéis, porque cada um sabia qual era o seu papel dentro daquele contexto. E a palavra respeito, a palavra cuidar, a palavra disciplina, era muito patente. Então eles tinham todo esse lado positivo deles, inquestionável. Tudo bem? Tinha algumas coisas que vamos chamar de negativos? Tinha pouco diálogo. Tinha pouco diálogo. Ok? Então não existia... O diálogo quase não existia, ok? Era um certo autoritarismo, ok? Tinha pouca liberdade? Tinha pouca liberdade, sem dúvida nenhuma, ok? Você não tinha liberdade para fazer exatamente. Tudo dentro de padrões muito fechados, nesse sentido. Autoritarismo? Tinha, nós sabíamos que tinha o autoritarismo, ok? Tinha uma certa agressividade? Sim, tinha, ok? Tinha até uma varinha que ficava atrás da porta, não era assim? Não tinha um negócio pendurado lá que resolvia tanto problema, aquilo pendurado atrás da porta, não é isso? Então, existia uma certa agressividade física? Sim, nós sabíamos, passamos por isso. Ou como filho ou como neto, mas não era a nossa família, era a sociedade. As outras famílias, de mais ou menos, eram todas muito parecidas. Tanto que esse respeito era tão grande que não era só com os nossos pais. Não, era com todos. Na rua, e se a gente fizesse alguma coisa, o outro pai da outra... Isso que eu... Exato. Chamava atenção e a gente... Do mesmo jeito, esse que era respeito. Ele vinha falar com o nosso pai. Tira a gente. E eles faziam isso das melhores das intenções, tá? Respeitava assim. Então, por isso eu falo, a palavra respeito vem em primeiro lugar. Existia um certo medo? Sim, existia um certo medo também, ok? Tinha medo de falar porque você tinha medo, literalmente falando. Então, tinha seus aspectos positivos e tinha seus aspectos negativos, vamos chamar. Que era chamada de patriarcal, né? Patriarcal, machista, é um modelo clássico. Aí nós saímos, nós, filhos ou netos, né? Saímos, não, a minha família não vai ser desse jeito. Fizemos isso, batemos no peito e falamos, minha família não vai ser desse jeito. Vai ser completamente diferente. Saímos de um extremo e fomos parar no outro extremo. E por que fomos parar no outro extremo? Porque viemos magoados. Nós viemos magoados. Por isso aqui, esquecemos disso daqui e viemos parar nisso aqui. Então eu vou dar muita liberdade para o meu filho. Eu vou deixar ele falar à vontade. Não é assim? E aí que tudo que nós não poderíamos aqui, nós fomos para o outro extremo. Aí nós montamos 50 anos depois, movidos pela mágoa, e a família 2000-2010. Quais são as características da família 2000-2010? 50 anos depois, tudo bem? É uma outra estrutura. Pontos positivos? Temos, claro, evidente. Diálogo, sem dúvida, questionável, ok? Liberdade, sim. Democracia, sim, sem dúvida, ok? Então tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, ok? Tem pontos negativos. Excessos. Não existia excesso aqui. Não existia excesso. E por que não existia excesso? Porque a Segunda Guerra Mundial trouxe tanta escassez, que tudo era controlado, tudo era medido. Jogar comida fora, então, era uma coisa assim meio impensável. Aí se jogasse comida fora,
É interessante isso, né? Você tinha que colocar aquilo que você podia até pegar mais, mas primeiro você come o que tem no prato. Era assim. Vocês passaram por isso também ou não? Porque a Segunda Guerra trouxe esse sentido de escassez. Então, quais são os pontos negativos? Excessos. Excesso. Era falta? Não era falta, pessoal. Excesso. Falta de ordem. Falta disciplina. Ok? Falta respeito. Pais implorando amor. Eu não lembro do meu avô e do meu pai pedindo essas coisas pra gente, não. Aliás, eles não faziam questão nenhuma, né? Essa é a grande verdade. Era que era. E pais, não estou falando da nossa agora, implorando o amor dos filhos. Que carência é essa? Deu para você entender ou não? Pais não cuidam. Ninguém cuida de ninguém. Vocês repararam ou não? Ninguém cuida de ninguém. Então, o que você falou? O pai lá do outro bairro estava olhando para você. Aqui, nem o seu vizinho de porta não olha para você. Nem o seu vizinho de porta. Pais querendo competir com filhos. Aqui não existia, nem se pensava nisso, porque o pai era pai, né? O filho era filho, né? Pai era pai, filho é filho. E aqui, ó, pais querendo ser amigos de filhos. Isso não dá certo, pessoal. Nunca deu. Pai é pai. Ok? Pai é pai. Não quer dizer que você não possa sair com seu filho, conversar com seu filho. Não é essa. Mas pai é pai. Mãe é mãe. Deu para você entender ou não? Porque à medida que você quer ser amigo dele, ele te trata como um amiguinho. Como se fosse um amiguinho da rua. E fala as mesmas coisas. E age do mesmo jeito. E você permite. Entenderam? Então veja, saímos de um extremo chamado tese, fomos para antitese, ou antítese, tudo bem? Para ver se a gente consegue agora a síntese. O que é a síntese, pessoal? É o caminho do meio. Então, qual é o modelo de família que será a partir de 2010? Temos que pegar esse modelo. O que ele tem de bom nesse modelo? O que ele tem de bom nesse modelo? Atualizar, claro, evidente, né? Evidente, é um outro momento, sem dúvida, ok? Mas qual será o modelo de família? A gente tem que buscar os dois extremos para achar o ponto de equilíbrio. Entenderam? Foi interessante sair de um extremo e partir para o outro extremo e ver que o outro extremo tão errado quanto aquele extremo, para que a gente possa encontrar hoje um caminho do meio. Porque a sociedade, de alguma forma, está colhendo esse plantio. Está colhendo esse plantio. Tudo bem? Está falindo porque agora nasce um novo modelo de família. Esse novo modelo de família deveria, pelo menos, ser a fusão do que se tem de melhor naquele modelo, nesse modelo atualizado, claro, evidente, sem dúvida, ok? Estamos num outro momento, mas a palavra respeito tem que vir em primeiro lugar. Não respeito com medo, não, respeito por respeito, ok? Por isso que, ó, o respeito deve vir antes do amor, entenderam? Por excesso aqui, ó, se perdeu. Se perdeu, tudo bem? E aí é interessante como as famílias estão passando por um processo de ressignificação, né? Coisas que era meio impensável aqui, hoje no século XXI a sociedade de alguma forma aceita. Isso é importante. Semana que vem nós vamos falar sobre a lei do progresso, eu vou fazer algumas colocações nesse sentido. Então hoje, as configurações da família para o século XXI. Deve ter até mais do que isso, tudo bem? Mas essas são as principais. Se vocês se lembrarem de alguma coisa diferente disso, a gente coloca na lousa também. Temos aqui tradicional, pai, mãe e filho. Essa não é novidade para nós. Então, numa mesma casa, morando debaixo do mesmo teto, nós temos pai, mãe e filhos. Numa mesma casa, morando no mesmo teto, ok? Temos uma comunitária. Já não é pai, mãe e filho, mas o que você tem aí? Pai, mãe, filho, avô, tio, sobrinho, neto, tudo junto. Tudo bem? É configurada como família comunitária. Não tem nada de errado, tá, pessoal? São só configurações diferentes. Temos composta,
O que é uma família composta? A maioria daqui está sendo protegida por leis, tá? Específicas. Existe um código penal que protege os direitos e os deveres dessas famílias. Composta. Casais divorciados formando uma terceira família. Divorciado aqui, divorciado ali, formando uma terceira família. Ela é chamada de composta. Unipessoal. Como uma família pode ser unipessoal? Um viúvo ou uma viúva. É considerado pelas leis, ainda assim, uma família. Ok? Porque já foi uma família. Então, um viúvo ou uma viúva é considerado. Monoparental. Pai e mãe. Ok? Pai e mãe. Ok? Homoparental. 2 pais ou 2 mães. Interessante, porque nesse modelo aqui não se pensava muito dessa forma, tudo bem? Não se pensava muito dessa forma. Então tem a homoparental, 2 pais ou 2 mães e filhos. Hoje na nossa sociedade isso é normal, ok? Olha o processo evolutivo e não faz tanto tempo assim, vocês concordam? Não faz tanto tempo assim. Se fizer 70, 80 anos é muito, todo esse processo aí. Anaparental, o que é anaparental? Avós com os netos, os tios com os sobrinhos. É classificada como anaparental. Simultânea, 2 famílias ao mesmo tempo. Né? Imagina. Né? Simultânea. 2 famílias ao mesmo tempo. Tem, pessoal, tem, pior que tem. Okay? Nuclear, 2 seres. 2 seres, chamam de nuclear. Real, reis, rainhas e príncipes, é um tipo de família. Tudo bem? A família sagrada, José, Maria e Jesus. Então, olha interessante, essas... O que faltou? Contemporânea. Desculpa, contemporânea. Inversão de papéis na sociedade. Inversão de papéis na sociedade, né? Então, aquela coisa mais clássica, né? O homem sai e a mulher fica, às vezes está invertido isso. Às vezes o pai cuida mais do filho do que da mãe. Isso chama-se contemporâneo, é uma inversão de papéis na sociedade. E é interessante que em 1950, 1960 não tinha isso, pessoal. Não tinha isso, né? Ou se tinha, era raríssimos os casos, e não eram divulgados. Então hoje, pelo século XXI, nós temos aí 12 tipos de famílias diferentes. Deve ter mais alguma classificação nesse sentido, ok? Mas em todos os casos aqui, a gente percebe que a família, de alguma forma, nos ajuda a crescer, a evoluir, a ressignificar, a rever. Essa é a ideia. Então, mesmo subindo em escala evolutiva, nós estaremos inseridos numa família. Mesmo subindo na escala evolutiva, a família, no caso, faz parte de uma sociedade, ok? Então é essa sociedade que faz com que a gente cresça nesse sentido. E a doutrina espírita nos traz uma informação um pouquinho maior em relação a isso. Aí explica uma série de situações nesse sentido, que é exatamente o processo reencarnatório. Como a ideia da família cresce aos nossos olhos num processo reencarnatório. Por quê? Exatamente, porque precisamos estar, são espíritos, a maioria, tá? Mais de 90%, de provas e expiações, então você tem credores e devedores, vocês concordam ou não? Provas e expiações, você tem credores e devedores ao mesmo tempo. Ora eu sou credor, ora eu sou devedor, e eu vou invertendo isso. Então, através da reencarnação, credores e devedores novamente juntos. Por quanto tempo? O tempo é algo relativo, pessoal, não é absoluto. Tempo necessário. Tudo bem? O tempo necessário. Né? Falar 10 anos, 15 anos, não é tempo cronológico. Não é tempo cronológico, tempo necessário para cada espírito ter aquele aprendizado, aquela experiência, aquela necessidade.
A ideia é fazer com que a gente cresça como seres humanos. Então eu fico numa situação X, o tempo necessário, que aquela situação X me ensine. Pode ser por 100 anos, não tem problema. Pode ser por 500 anos, não tem problema. Pode ser por 10 anos. Pode ser por 5 anos. Entenderam? Não é tempo cronológico. Até porque nós estamos inseridos em 3 tempos. Quais? Dentro do contexto cronológico. É importante o tempo cronológico para a gente? É porque somos seres tridimensionais e uma das nossas referências é tempo cronológico. Tempo cronológico é uma forma de a gente medir algumas situações. E é interessante, quando você fala em tempo cronológico, ele é muito mais um efeito psicológico do que prático. Já repararam isso ou não? Vocês imaginem, pessoal, se não tivesse fim, fosse uma linha só. Se o ano não acabasse, continuasse. Se a semana não acabasse, continuasse. Veja, o que aconteceria conosco? Então, esse tempo cronológico é necessário porque ele é uma das nossas referências. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi isso, tá? Mas no plano espiritual o tempo é diferente. Não, não é. Ok? Não, não é. O que muda no plano espiritual, pessoal, é que para quem odeia, o tempo não passa. Você fica preso àquela situação. Deu para você entender ou não? Você fica preso àquela situação, àquele momento. Então, o que é? Vamos falar da colônia espiritual. As colônias espirituais, elas estão, veja, são 7 camadas, lembram disso ou não? Temos a terra, depois temos um umbral grosso, médio e fino. As colônias espirituais, elas estão no umbral fino, tudo bem? Tudo que está atrelado ao planeta Terra sofre o movimento de rotação e translação. Não fica parado e você fica girando, você gira junto. Então significa que tem amanhecer em nosso lar? Tem. Tem entardecer? Tem. Deu para você? Tem anoitecer? Tem. Ok? Porque está girando de acordo com o planeta Terra. Perceberam? Então, o tempo no plano espiritual é igual ao nosso. O que acontece é que às vezes os espíritos, principalmente no umbral grosso, quem assistiu o filme Nosso Lar, não parece tudo cinza, bem no comecinho do filme? André Luiz está no umbral grosso, ok? Parece tudo cinza. Por que parece tudo cinza? As árvores todas ressecadas. São milhões de espíritos vibrando numa frequência tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que impede que a luz do sol penetre. Só para vocês terem uma ideia. Impede que a luz do sol... Então dá-se a impressão que o tempo não passa. Passa do mesmo jeito. Passa do mesmo jeito. E é interessante essa questão do tempo cronológico, porque o nosso corpo não vive o tempo cronológico e o nosso espírito não vive o tempo cronológico. É sempre presente contínuo. Olha, interessante. Nosso corpo, que é uma máquina, ele só vive o presente. Nosso corpo não sabe que vai morrer. Quem sabe que vai morrer é o nosso espírito. Por isso que eu falo que o único ser vivo que morre é o ser humano. Nem o outro ser vivo morre. Porque o único que sabe que vai morrer é o ser humano. Os outros seres vivos não sabem, então eles vivem. Simplesmente eles vivem. Então o ser humano, psicologicamente, sabe que vai morrer. Mas o seu corpo não sabe. E o seu espírito vive o presente contínuo. O que é o presente contínuo? Você está vivendo as emoções que você está cultivando. Se são emoções de 10 anos atrás, se são emoções de 20 anos atrás, você está vivendo aquelas emoções. O tempo não passou. Entenderam? Então o espírito vive um único tempo, o presente contínuo. É o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Então, o tempo cronológico é uma das nossas referências evolutivas. É uma das nossas referências evolutivas, ok? Então, quando os astrônomos falam que vai demorar tanto para chegar em determinado, ele está usando da nossa referência de tempo. Porque cada planeta é uma referência de tempo diferente. Porque a rotação e translação para eles é um outro momento. Ok? Eles usam da nossa referência.
Muitas vezes não se acha vida próximo de nós, porque estamos buscando vida de acordo com o planeta Terra. Ok? Então cada planeta, cada sistema tem vida. A vida está disseminada no universo, mas está de acordo com aquela característica físico-química. Tudo bem? Aí, saindo do tempo cronológico, nós temos o tempo espiritual. Eu costumo falar o tempo espiritual, né? Para quem é da minha época, ficava assim, é quando cai a ficha. Você falar isso para um menino, ele nem sabe o que é ficha, não é isso? Caiu a ficha, ele fica olhando que ficha, né? Mas o pessoal sabe, da nossa época sabe, caiu a ficha, é quando você entendeu aquele momento, o porquê daquele momento, e tudo fica muito claro, porque seu espírito amadureceu. Seu espírito, de tanto pensar, refletir, analisar, vivenciar, ele olha para aquela situação com outros olhos. É interessante, a situação não muda, quem muda somos nós. Entenderam ou não? Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem e as coisas não mudam. As coisas não mudam nunca. Quem muda somos nós. Entenderam ou não? É assim que funciona. É você que dá uma outra interpretação. Você que ressignifica aquela situação. Já aconteceu com vocês, com certeza. Passamos por uma experiência traumática em relação a alguma coisa. Naquele dia, naquela semana, naquele mês, ou mesmo naquele ano. Aquilo foi muito ruim, depois passa alguns anos, você olha para aquilo e você fala, puxa, aprendi uma lição, cresci sobre determinado aspecto, só estou num lugar melhor hoje graças àquilo que aconteceu. Já deve ter acontecido com vocês, alguma perda, alguma situação, que a gente fica inconformados, depois passa um tempo, você olha aquilo e fala, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque a gente só evolui e cresce quando a gente vive aquilo. Sim. Viver, para a gente saber avaliar e sentir. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que viver experiências. Se você ficar, às vezes, só na teoria, você não consegue sentir a experiência. Vivendo a experiência, você acaba introjetando a experiência. Isso é o tempo espiritual. Porque quando desencarnou minha filha, sim, e o mentor falou isso para mim, porque só assim eu ia saber avaliar também, sim, pelo lado positivo. Sim. Eu ia saber avaliar a dor também com as outras mães. Sem dúvida, entendeu? inquestionável isso. Quando você fala, aquela mãe veio sofrida como o Chico tinha carinho pelas mães, você não podia, você não sabe avaliar. Não tem, só quem passou. Só quem vive aquele momento. Só quem passou por aquela experiência consegue avaliar, às vezes nem por palavras, né? Nem por palavras, mas consegue avaliar aquela experiência. E cada um reage de uma forma. Sem dúvida. E as formas vêm e a gente vê aonde a gente precisa modelar. Modelar. Então a doutrina espírita não nos tira a dor, ok? Nos dá subsídios para administrar a dor. Entenderam a diferença? Então, a morte de um filho dói muito, muito. Isso é inquestionável, isso é indiscutível. E a dor do católico é igual à dor do evangélico, é igual à dor do espírita, que é igual à dor do ateu. A dor é igual. Não tem como você falar que é diferente. A diferença é que a doutrina espírita nos dá uma ferramenta para você administrar aquela dor. Diferente. Porque não é o fim. Você sabe que não é o fim, ok? A dor seria maior se você realmente acreditasse que era o fim. Aí Deus seria extremamente injusto. Deus seria extremamente... Então a reencarnação faz com que a gente, credores e devedores, novamente juntos, não necessariamente pela dor, não necessariamente pelo sofrimento, que a gente consiga nos resgatar. Até pouco tempo atrás, se falava assim, eu tenho um karma com aquela pessoa. Já ouviram falar disso ou não? Eu tenho um resgate com aquela pessoa. Interessante que nunca vi isso em lugar nenhum. Nunca vi nenhum autor confiável falar sobre isso. Nós temos resgates conosco. Aquela pessoa faz parte disso. Porque se ela não existisse, o seu resgate continua do mesmo jeito. Deu para você? Vamos supor que ela é um espírito evoluído. Ela assim vai embora. E aí, como é que faz? Você ficou com aquilo? Como é que você vai resgatar aquilo?
Então você não tem nada com ninguém, você tem com você. Aquela pessoa só faz parte daquilo. Se ela está num outro plano, você vai atrair pessoas e situações para você se auto-resgatar. Deu para você entender ou não? Então eu não tenho resgate com ninguém, eu tenho resgate com a minha consciência. As pessoas é que fazem parte disso. É uma teoria minha daí. Mais de 90% das pessoas no mundo todo que estão praticando a caridade, seja de que forma for, com religião ou sem religião, não importa aí, mais de 90% estão pagando hora. Ótimo que estão pagando hora, ótimo, mas não estão fazendo a caridade. Então, será que vocês sabem o que é pagar hora ou não? A minha consciência me cobrou algo que eu recebi sem fazer. Deu para vocês entenderam ou não? E hoje a minha consciência me cobra uma postura diferente. Então eu devolvo através do trabalho aquilo que eu já recebi. Mais de 90% de todas as pessoas envolvidas com caridade, ótimo, excelente, estão de parabéns, mas estão pagando hora. Tanto que a espiritualidade já nos mostrou, né? Não é caridade, é oportunidade de trabalho. Olha, esse é um outro conceito, tá? Esse é um conceito bem do século XXI. Troque a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Troque a palavra caridade. Então, na reencarnação, esses espíritos retornam, credores e devedores, juntos, ok? Para que eles possam se reajustar através do amor. Então, vou dar um exemplo mais extremo aqui. Vamos supor que tivéssemos... Vocês acham que acontecia triângulos amorosos no século passado? Retrasado? Sempre existiu, ok? E as pessoas tiravam a vida de pessoas para ficar com o parceiro ou com a parceira. Acontecia isso, pessoal? Ainda bem que acontecia, não acontece mais, né? É diferente. Não. Então, o que acontece? Você traz aquele espírito que você tirou a vida, de alguma forma, para você resgatar a sua consciência. Aquele que você tirou a vida, vem às vezes como um filho, como um neto, como um sobrinho, para você se auto-resgatar. Então, às vezes, a reencarnação traz novamente credores e devedores juntos pela lei do amor, não é pela lei da dor, para que eles possam se auto-resgatar. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Uma mudança de atitude. Então, um momento de amor está no singular, uma multidão de pecados está no plural. Então, um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Uma mudança de atitude. Então, planeta Terra, provas e expiações. As reencarnações, até escrevi aqui, ó, as reencarnações como processos de reajuste. Quer dizer que só vem credores e devedores, não vem afins também. Vem espíritos afins na mesma família, que têm afinidade, ok? Que estão juntos na mesma família. Mas a família você tem credores, devedores e afins. Vocês se lembram tipo de uniões? Que existem? Lembram? 5? Vamos relembrar. Primeira, acidental. São espíritos que se procuram para atender somente, né, questões sexuais. Acidental. Depois vamos colocar na ordem. Então, primeiro, acidental, uniões. Acidental são espíritos que não se conhecem, mas se buscam na multidão para atender interesses egoísticos. Tudo bem? Ponto. Tá? Só que somos seres que temos um certo conhecimento, não somos protegidos mais pela nossa ignorância. Então, quando dois espíritos se buscam para atender esse tipo de interesse, vão criar vínculos. Vão criar vínculos, porque ninguém abusa de ninguém se abusar-se de si mesmo. Então, existe. Saindo desse tipo de situação, nós vamos para a segunda, chamado de provacionais. Provacionais, tudo bem? O que são provacionais? Provas e expiações. Espíritos credores e devedores, novamente juntos para se reajustarem. Saindo dos provacionais, temos os... Com a letra A. Afins. Espíritos na mesma frequência que gostam de estar juntos, tudo bem? Depois, esse é o terceiro. O quarto caso chama com a letra S.
sacrificiais. O que é o sacrificial? Isso, não teria necessidade, porém vem para resgatar. Por que você falou outro? Existe algum preconceito em relação a isso? Só porque 90% dos casos é o outro, ela acha que ela pode generalizar 100%? Ok? E é assim, é 90% dos casos, ok? Aquele que não teria a obrigação, mas vem. No próprio livro André Luiz, do Nosso Lar, a mãe de André Luiz ia retornar, ia trazer o marido como filho, novamente, como marido, e as duas amantes como filhas. Entenderam o que é sacrificial? Agora o compromisso dele era com as meninas. Deu para você? Porque agora eram filhas. Entenderam ou não? Agora meninas eram filhas. Isso sacrificial. E tem, por último, a letra T, transcendentais, né? São poucos, mas eles existem. Casais que se unem para fazer com que a comunidade cresça. Então, mais 50% provacionais. As outras se dividem em menores porcentagens. Estamos no planeta de provas e expiações. Estamos no planeta de provas e expiações. Então, 50% que estão classificadas como provas e expiações. Por isso que existem tantos conflitos nas famílias, porque são credores e devedores, se reajustando, não necessariamente pela dor, muito menos pelo sofrimento, de preferência pelo amor, mas a dor ajuda nesse processo de burilamento espiritual. Emmanuel chama a família de centro essencial. Agora vamos fazer uma reflexão sobre essa frase de Emmanuel. Centro essencial dos nossos reflexos. A frase de Emmanuel, para terminar a aula de hoje, que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Muitas vezes, fora de casa, todos nós somos assim, mais ou menos assim, mas todos somos, ok? Com maior intensidade ou menor intensidade, todos nós somos, ok? Quando nós estamos na sociedade, nós colocamos máscaras, é um fato, ok? É um fato, todos nós colocamos. As máscaras pesam, porque você fica às vezes 12 horas com ela, 15 horas com ela, chega uma hora que elas pesam. Chegando em casa, a primeira coisa que você faz, tirar as máscaras. E você é o que é. Deu para você entender ou não? Então nós somos muito mais nós, quando estamos em casa, na nossa intimidade. Porque ali não há necessidade de máscaras. E você já está cansado de usar as máscaras. Então você é o que é. Isso que Emmanuel fala, que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Nós refletimos o que realmente nós somos dentro da nossa família. Ok? Porque na sociedade muitas vezes você quer extrapolar, você quer falar e não fala, você nem queria ser tão educado, mas precisou ser educado, não é assim? Quer dizer, você, infelizmente, numa sociedade, você precisa de usar desses subterfúgios. Em casa, você está mais livre, você está mais solta para você ser exatamente o que você é. Então, Emmanuel fala que o centro essencial dos nossos reflexos chama-se família, porque é aí nosso principal compromisso. Não é exatamente na sociedade, mas o nosso principal compromisso é a nossa família, de fazer o nosso melhor. Erramos muito, mas isso faz parte, ok? Erramos muito, mas é na família que nós crescemos, que nós de alguma forma evoluímos, que nós ressignificamos, porque 50% das famílias são credores e devedores. Agora, eu tenho uma responsabilidade sobre o outro? Não necessariamente. Eu tenho responsabilidade sobre mim. Entenderam ou não? Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor. O outro é o outro. É um espírito, tanto quanto eu, com as suas alegrias e tristezas, com as suas conquistas e derrotas, mas é um espírito tanto quanto eu. Então, dá para melhorar o outro? Não, só se o outro quiser melhorar. Só se o outro quiser melhorar, ok? E na família nós percebemos que o exemplo fala muito alto, ele grita.
É o exemplo, grita, porque através do exemplo, das atitudes, é que nós demonstramos quem nós somos. Então, nessa lei da sociedade, a nossa sociedade, hoje, entre aspas, ela está doente, sabemos o porquê, porque a família está doente. E por que a família está doente? Porque nós estamos doentes. Em linhas gerais é isso, melhorando o ser humano, ele melhora a família, melhorando a família, melhora, e aí é uma consequência. Então a questão agora é melhorar o ser humano. Vai resolver isso do dia para a noite? Não. Por isso que encaixa aqui, qual será o modelo de família. E não importa qual é a classificação, qual é a nomenclatura, né, qual é a configuração, isso pouco importa. Aliás, uma coisa que a gente tem que corrigir, pessoal, que às vezes a gente acha que chegando no plano espiritual eles estão preocupados com rótulos. O que menos se preocupam é com rótulos. Nem vão perguntar nada em relação a isso, a rótulos. Ok? Aliás, ninguém nem vai perguntar nada, a nossa consciência. Ok? É você buscou ser um ser humano melhor? Ponto. Buscou ser, tentou, se esforçou, ok? Allan Kardec diz assim, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. A frase toda se resume numa única palavra, esforço. Então não é aquele que já está pronto, que já chegou, é alguém que está se esforçando. Então dentro de uma instituição, de uma missão chamada família, nós estamos nos esforçando. Essa é a ideia. Para fazermos o nosso melhor, para servir. Aí eu volto no conceito inicial aqui, para servir. Servir, mas buscando a palavrinha aqui, ó. Na família, o respeito deve vir antes do amor. Quem respeita ama, isso aí é intrínseco. Mas se você inverter, você vai misturar as coisas. O respeito deve vir sempre com o amor. Quando se fala em constelação familiar, não sei muito sobre esse assunto, só um pouquinho, mas a gente percebe que os pais é a fonte do rio. Não é assim? Já viram essa analogia? É muito interessante. Que pode ser uma fonte de um dedo, e o rio pode ter quilômetros de largura. Mas o que vai acontecer se o rio achar que ele é maior do que a fonte? Ele morre. Então a fonte, que seja um dedo de largura, está acima. Deu para vocês entenderam ou não? É a fonte que alimenta o rio. Por isso que nós temos que ter, podemos até não concordar com algumas atitudes, é um direito nosso. Mas o respeito pelos pais, avós, bisavós, tataravós, tem que existir sempre. Respeito e gratidão. Você pode até não concordar com algumas atitudes, é um direito seu, ok? Mas o respeito, gratidão e consideração deve existir sempre. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o assunto? Ah, tá, desculpa. É uma música antiga, mas eu gosto muito dessa música, por isso que eu coloquei na lousa. Todos vocês devem conhecer. A música do Titãs, Família. O que ele fala na música é isso mesmo? É exatamente isso, né? Ele traz através da música, algumas características que todos nós nos identificamos com essa música. Porque ele fala de coisas que nós já vivenciamos dentro da nossa família. Né? E faz com que a gente recorde algumas situações. Por isso faz tanto sucesso essa música até hoje. Virou um clássico. E no desenho do Rei Leão, achei muito interessante, né? Que você tem ali um suricato, um javali e um leão, que naquele momento era uma família. Vocês concordam ou não? Era Timão, Pumba, sei lá o quê. Timão, não era? Tinha 3, não? Simba, Simba, né? Então veja, naquele momento vocês concordam que era uma família? 3 seres completamente diferentes, com necessidades diferentes, mas naquele momento, então quando você assiste o filme, né, antigo filme, Rei Leão, a gente percebe que seres completamente diferentes, porém os 3 unidos e um ajudando o outro. Então você fala assim, o desenho não é só um desenho. A gente tem que começar a enxergar o que está além do desenho, qual é a mensagem do desenho. Ok? Principalmente os desenhos mais antigos, né? Que trazem uma mensagem, que traz uma situação. E aí, quando você assiste o filme,
o desenho, né, você percebe, peraí, então uma mesma família pode ser pessoas completamente diferentes? Pode. Mas o que existia entre os três? Respeito. O que existia entre os três? Um ajudar o outro. Fato. Pouco importa se um era um leão, um suricato, o outro era um javali. Pouco importa, né? Portanto que existia o respeito, em primeiro lugar, e o auxílio em relação um ao outro. Pode falar. Tem uma família, um orientador, sim, que ele tem, quando ele vai na casa desse amigo dele, sim, e lá tem duas esposas. A Luciana, a Gabriela e a Hilda. Sim. E ele explica para o André que ela foi para a família porque a esposa dele tinha falecido e precisava de ajuda para cuidar dos filhos, exato. E depois ela vai voltar, mas ela não vai voltar mais para a família, ela vai casar com uma outra pessoa. Ela já estava se preparando para reencarnar. Sim. Então, essa família foi uma família improvisada. Uma necessidade, ok? E olha, 1943, né? Chega duas esposas na mesma casa, né? O André Luiz ficou assustado, falou, como assim? 1943, pessoal, também Segunda Guerra Mundial. Isso era impensável, inaceitável naquela época, 1943. E aí você chega lá, tem duas mulheres na mesma casa, né? Uma era a esposa, lá atrás, tinha filhos que faleceu, aí vem uma outra para ajudá-lo nesse sentido, né? Como esposa, porque ia ajudar, estamos em 1943, tá? Tem que voltar no tempo e entender o contexto. Vem como esposa, ajuda a criar os filhos, ok? E respeita como esposa, mas a esposa, espiritualmente falando, era a Hilda, não era a Luciana. E a Luciana entende aquilo também. Tobias. Né? Então você imagina o conceito que vem, né? Da esposa espiritual, no caso, ok? O vínculo com aquela esposa, por alguma razão ela faleceu, aí a outra vem, naquela época, pessoal, como que um homem, 1943, ia conseguir trabalhar e cuidar de crianças pequenas? Mas nem hoje, tá? Mas enfim, vamos falar em 1943. Né? Então veja, aí a espiritualidade, às vezes chama esse espírito. Olha que interessante, tem isso também, tá? Chama esse espírito, você não quer auxiliar nesse sentido? Às vezes aquele espírito pode ter um vínculo com aquelas crianças ou não, mas aceitou a missão. Tem espíritos que renascem na família, que já ascendeu a patamares superiores, então não são credores, devedores, mas renascem na família para reestruturar a família. Eles pedem, ó, vou nascer, muda completamente a estrutura da família. Uma criança pequenininha, um bebezinho. Aí ele começa com conceitos mais elevados, ele vai reavaliando os valores da família. Então esse espírito não teria a necessidade, porém, vem justamente para se aprimorar ainda mais. Isso acontece, tá, pessoal? É comum? Comum não é, mas acontece quando há uma necessidade. Pera. Sabe, tem muitos jovens acadêmicos, né, que não querem nem se casar, nem ter filhos. Está criando esse grupo de espíritos que não querem nenhum tipo de união. Eles querem estudar, eles querem defender a ecologia, eles querem fazer outras coisas menos ruins. Mas, na verdade, se a base de evolução é a família, eu não diria que estão na contramão, eles estão nesse extremo. Não diria exatamente na contramão, que nem eu disse. Qual será o modelo de família que a partir de 2020 esses espíritos ainda estão aqui, ó. Estão ainda no extremo. Ainda estão trabalhando o extremo. Às vezes o extremo do egoísmo, mas ainda estão trabalhando o extremo, ok? Então sai-se desse extremo, foi para esses extremos, ok? Para chegar à conclusão que esse extremo também não vai levar a lugar nenhum, para se encontrar uma síntese, nem a tese nem a antitese, mas assim. Então, esse movimento que está acontecendo é o resquício disso aqui, ó.
É o resquício disso aqui. É o final de um ciclo desse exagero. Tanto que a próxima família, que vai ser ainda, ela começa em 2020. Esses espíritos estão nascendo agora. Esses espíritos estão nascendo agora, 2020. Eles que vão trazer uma nova perspectiva de família. Pode falar, Adriana. No livro dos Espíritos fala sobre o casamento e ele já falava da união de dois seres, uma coisa já futurista, né? Explica melhor essa família nuclear. Nuclear, dois seres. A questão, deixa eu ver a questão 696. Não, tem uma questão, não vou lembrar exatamente o número agora, mas diz assim: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? A resposta: não, é sinal de progresso. O mais interessante da pergunta, primeiro que ele fala, o casamento isto é. O isto é, pessoal, o que ele quer dizer com isto é? Eu parei no isto é, quando eu comecei a ler essa questão. Sabe o que significa isto é? Vocês não sabem o que é um casamento, eu vou tentar explicar. O casamento isto é, o isto é, quer dizer, você não sabe, o conceito que você tem não vale. O casamento isto é, a união permanente de dois seres, século XIX, seres, estou falando no século XIX, pessoal, não existia seres no século XIX na instituição casamento, existia homem e mulher. Por que ele não escreveu homem e mulher? Estou no século XIX. O mundo não se discutia a união de dois seres no século XIX. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres independentes, dois homens ou duas mulheres, mas a união permanente de dois seres, que você vai atender às mesmas necessidades, você vai combater o seu egoísmo, numa outra configuração, onde os dois seres vão se entreajudarem mutuamente. Então, nuclear aqui é justamente dois seres. Pode ser dois homens, ou pode ser duas mulheres. Pode ser o casal. Então, ele fala dois seres, exatamente porque ampliou qualquer configuração aí. E aí, eu não coloquei na lousa, mas o segredo de tudo isso aqui são os 3 R's, ok? Os 3 R's, na sequência, tem que ser nessa sequência, tá? Os 3 R's só fazem sentido se você seguir a sequência. Primeiro R é o respeito a si mesmo. Segundo R, respeito pelo próximo. E o terceiro R, responsabilidade nos atos. Se você só vai respeitar o próximo, você respeitar a si mesmo. Por isso tem que ser o primeiro, tem que ser você. Daí quando você respeita o outro, você tem a responsabilidade nos atos. Você pode errar? Sim, você é um ser humano. Fato, ok? Mas você erra por ignorância, você erra por não saber fazer melhor, por você estar aprendendo. Então o erro se torna aprendizado. Não é o erro que gere culpa, mas o erro que gere aprendizado. Comentários de um relacionamento de um homem com duas mulheres, ou uma mulher e dois homens, isso ainda é considerado uma configuração familiar? Não, aí é puro egoísmo, ainda. Ainda é considerado por... Pensa, planeta de provas e expiações, os espíritos são moralmente atrasados. Fato. Então, algumas uniões tendem a atender mais a outros tipos de interesses do que propriamente família. Tudo bem? Então, somos espíritos moralmente atrasados. Né? Que nem quando nós fizemos aquela configuração, falamos sobre sexualidade aqui, que tem uma configuração assexual, lembram disso? A ciência está pesquisando se isso é um gênero ou se é um trauma. A ciência ainda está em estudo já há alguns anos. A doutrina espírita já explicou isso. Se somos espíritos moralmente atrasados, é fruto de trauma. Pode ser que em planetas superiores essa situação seja comum, ok? Mas planeta provas e expiações, moralmente atrasados. Até vocês imaginem que se a evolução é uma escada que só sobe, aonde eu estava na reencarnação passada? E na reencarnação anterior a essa?
mais baixa ainda, não é assim? E aí sucessivamente. Então nós estamos subindo. Ainda continuamos moralmente atrasados. Então, 99,999, muito mais uma questão de falta de respeito a si mesmo, falta de respeito pelo próximo, falta de responsabilidade nos atos. Isso geram traumas seculares. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos, nesse momento, agradecer a mais essa oportunidade, ao passe espiritual que recebemos, ao abraço acolhedor da espiritualidade, a alegria de estarmos unidos, juntos, envolvidos, amparados, ressignificando os nossos valores, revendo os nossos conceitos, dando a liberdade para que cada ser humano seja exatamente aquilo que ele quer ser, sem julgamento, sem preconceito, sem nada. Quando se respeita os 3 R's, tudo é válido. Que possamos usar esse respeito a si mesmo, amor próprio, autocarinho, autoconsideração, cuidar dos nossos sentimentos e pensamentos. Toda pessoa que mergulha dentro de si próprio, com amor próprio, não está exatamente preocupado com a vida dos outros. Se puder ajudar, ótimo. Mas agradecemos a essa espiritualidade, que nos dá a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de entender que o Cristo é aquele Espírito que cuida de todos nós. Existe uma legião de espíritos superiores envolvidos com a ordem, com a evolução, com a experiência de cada um de nós. E que possamos, através da doutrina espírita, olhar para toda essa diversidade com respeito, com consideração, entendendo que somos seres únicos, caminhando na mesma direção, às vezes por caminhos diferentes, mas todos buscando a paz, a serenidade, o equilíbrio, a felicidade. E isso passa necessariamente por ressignificações, de reconsiderações sobre nós mesmos, sobre tudo o que acontece conosco, e entendendo que tudo está certo como está, e que o que nos cabe é fazer o nosso melhor sempre. Que assim seja.